Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre toda a igreja, como já está, nessa manhã e todos os dias da nossa vida. Eu gostaria de meditar em apenas um versículo da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, verso 13. Todos acharam? Romanos 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vou ler de novo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Curva a tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós acabamos de cantar que nós cremos no poder do Espírito do Senhor. Esse Espírito que está aqui neste lugar. O Espírito que conhece cada coração, cada vida que entrou neste lugar, sabe das nossas lutas, dos nossos dilemas, sabe também das nossas alegrias. E agora nós colocamos a nossa vida no teu altar, Pai, pedindo que o Senhor trate conosco nessa manhã. Fale, Deus, restaure, liberte, cure, faça aquilo que te apraz fazer no nosso coração, na nossa vida, especialmente através da tua palavra que é viva e eficaz. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós acabamos de terminar o 2015, já iniciamos 2016 e já estamos indo para o final do ano, né? Daqui a pouco termina o ano, quando a gente vê está aí, né? Já, o pessoal logo mais já está se preparando aí para final de ano, cantata de Natal, tudo passa rapidamente. Aí o pessoal do louvor aí que eu diga, né? Do coral. Tudo passa rapidamente e nós voamos, diz a palavra do Senhor, né? E talvez 2015 tenha sido um ano do qual você, ao chegar no final dele, tenha dito assim, graças a Deus que está chegando no final, né? Graças a Deus. Ou tenha ouvido bastante isso, né? Pessoas dizendo assim, que bom que está chegando no final esse ano. Tenho esperança que 2016 seja um ano diferente, um ano de realizações, de expectativas melhores do que foi 2015. Isso é muito comum acontecer, né? Chega final de ano, a gente deseja feliz ano novo, né? Que você tenha um ano de prosperidade, um ano de paz, um ano de bênção. Isso é muito comum acontecer e muitas vezes nós ficamos muito com esperança de que o ano que vem vai ser bom, né? Nossas fichas todas parece que a gente aposta no ano que vem, né? O ano que vem vai ser melhor do que esse ano. O ano que vem eu termino o curso, o ano que vem acontece isso, acontece aquilo, e a gente fica sempre esperando que vai acontecer algo melhor para o ano que vem. E a proposta de Deus, a proposta bíblica, que nós encontramos não só nesse texto da palavra, mas em muitos outros textos, é a gente viver uma vida de esperança. É diferente do que eu ter esperança que o ano que vem vai ser melhor. Mas a gente realmente viver uma vida de esperança. Qual que é a diferença entre a gente esperar que esse ano de 2016 seja um ano melhor e a gente ter uma vida de esperança? Tem toda a diferença. Tem toda. Quem vive uma vida de esperança, segundo o conceito de Deus, não se frustra, mas realmente vai viver muito bem. E esse é o nosso tema dessa manhã, né? Uma vida de esperança, mas uma vida de esperança segundo
o conceito de Deus, segundo aquilo que Deus tem proposto para nós, né? Tem um ditadinho aí que diz o seguinte: esperança é... vocês sabem, né? Esperança é a última que morre, né? Esperança é a última que morre. Esse ditado muitas vezes é dito até por gente que está lá na UTI, estado terminal, mas ainda quando a gente vai visitar, ele olha e diz assim: a esperança é a última que morre. Ainda tem esperança de sair dessa, né? Mas daí no outro dia a gente recebe a notícia: morreu. Daí morreu o que também junto? A esperança. Morreu a esperança. É diferente quando a gente vive assim, olha, por mais que eu morra, que eu não saia daqui desse hospital, eu tenho esperança. Porque a minha esperança está não somente nas coisas que eu consigo enxergar, que eu consigo ver, que eu consigo apalpar, mas a minha esperança é uma esperança eterna. E aqui está toda a diferença. Quando nós realmente vivemos uma vida de esperança, nós vivemos bem. Aliás, isso é vida. Isso é a vida com abundância. Aquilo que Jesus falou lá em João capítulo 10, versículo 10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A esperança, segundo o conceito de Deus, a proposta de Deus, é uma esperança que não se limita apenas a esta vida. E o texto que nós acabamos de ler, esse versículo apenas da palavra de Deus, ele vai tratar exatamente disso, né? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós vamos ver algumas questões que o texto trata e que são muito importantes para a nossa vida, se a gente quer realmente viver uma vida de esperança. Esperança com consistência, né? Porque a pior coisa que tem é alguém que perdeu a esperança. Não existe coisa pior. Você conversar com gente que diz assim: olha, eu não tenho esperança de mais nada. Eu não espero mais nada da vida. Eu não espero mais nada, nem só dessa vida, mas também da eternidade. Eu não tenho esperança na eternidade. Isso é a pior coisa que tem. Então, viver uma vida de esperança é algo que realmente é substancial, é algo que vale a pena a gente investir a nossa vida. E a primeira coisa que o texto trata é de onde vem essa esperança. O texto responde: e o Deus de toda a esperança. Então, a esperança verdadeira, real, viva, vem de Deus. Se a gente não pode contemplar a nossa esperança vindo deste manancial que é Deus, ela é frágil, ela é fraca. Por exemplo, se eu espero que este ano, 2016, seja um ano muito abençoado, e se a minha esperança está muito focada nisso, e se as coisas não derem certo, vai chegar no final do ano, vai acontecer o quê? Frustração. Aliás, mais um ano de frustração. Mas quando a nossa esperança é em Deus, nós podemos então ser vitoriosos, mesmo que aquilo que a gente esperava, que no âmbito humano, natural da vida acontecesse, não aconteceu, a gente vai conseguir chegar no final do ano e dizer assim: olha, a minha esperança não se frustrou, porque ela foi colocada na pessoa certa, na pessoa de Deus. O versículo anterior, verso 12, diz assim, ó: também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Nessa raiz de Jessé, e ele está falando da pessoa de Jesus, nessa pessoa os gentios esperarão, aqueles que não são judeus. No caso, a maior parte de nós aqui, creio que todos, né? Não sei se tem algum descendente de judeu aqui. Mas os gentios esperam nesse Deus. A esperança para a raça humana, não só para judeu, mas a esperança para todo ser humano em Jesus, na raiz de Jessé.
nesse que Deus prometeu, lá no Velho Testamento, e que veio realmente para ser a esperança real e viva do ser humano. E nele a gente tem que continuar esperando. Em quem que você tem esperado? Em Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Se a tua esperança for em Deus, você não vai se frustrar. Vai chegar no final do ano, vai passar para outro ano, e vai ser, o ano não interessa o governo, não interessa o que vai acontecer com isso e com aquilo que a gente tanto almeja que aconteça, e não tem problema nenhum a gente querer que muitas coisas no âmbito natural, humano, aconteçam na nossa vida, mas se não acontecer, a gente não vai se frustrar. Por quê? Porque a esperança foi colocada na pessoa certa. E lá no capítulo 5, do mesmo Romanos, verso 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. A esperança de Deus, ela não confunde. Ela não é algo confuso, que hoje eu estou assim, esperançoso, amanhã estou frustrado. Hoje eu estou assim, para cima, achando que as coisas vão acontecer, amanhã estou derrotado. Puxa, não foi nada disso que eu imaginei. Não, a esperança de Deus não é assim. Ela não é confusa. Ela não se mistura com os nossos sentimentos, ela está muito acima dos nossos sentimentos, ela é algo firme, porque ela tem base, e a base é Deus, não é eu, não é circunstância, não são situações da vida. Por isso que nós encontramos nos heróis da fé, que foi lido hoje no Hebreus capítulo 10, mas lá no capítulo 11 fala dos heróis da fé. Gente que, se você olha do ponto de vista humano, você diz assim: não deu certo a vida do fulano. Não deu certo. Mas você olha para a história desses homens, você diz assim: como que deu certo sim. Gente que foi cerrada ao meio, gente que sofreu muito impacto aqui na vida, mas que se tornou herói da fé, deu certo, por quê? Porque a esperança estava em Deus. E aliás, o capítulo 11 de Hebreus só fala de esperança. Gente que aguardava, esperava em Deus, que se firmava nas promessas de Deus e, portanto, eram vitoriosos, vencedores, e deixaram um legado muito grande para a igreja de hoje, da qual a gente não pode abrir mão. Não pode. Nossa esperança tem que ser firmada, enraizada realmente nessa raiz de Jessé, nesse Jesus que desceu aqui na terra para nos dar realmente substância à nossa vida, nos dar realização plena, gozo completo nesse Deus que tudo pode na nossa vida. Então, primeira coisa, de onde vem a esperança nossa vem de Deus. Mas a segunda coisa que o texto nos revela é em que consiste a esperança de Deus. Fala aí, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. No que consiste a esperança de Deus? Gozo e paz. Prazer, realização e paz. Que é aquilo que a gente deseja tanto uns para os outros no final do ano, né? Que você tenha um ano de paz, um ano de realizações, de prazer. E o texto está dizendo assim: tenha uma vida de paz. Tenha uma vida de contentamento, de realização. Dizendo o seguinte para nós nessa manhã, que o gozo verdadeiro, o prazer verdadeiro da nossa vida, ele está em Deus. Está nessa esperança que a gente tem em Deus, da qual ninguém pode tirar do coração humano, que ninguém pode roubar, ladrão nenhum rouba. Você já imaginou se eu tenho um carrão, mas é o carro,
o carro esperado a minha vida inteira. E a minha esperança está nesse carro. A minha alegria, a minha realização está nesse carro, mas de repente roubaram o carro. Foi a minha esperança, foi a minha alegria, foi o meu contentamento, o meu prazer. Agora eu quero pegar mais pesado ainda, porque não quero falar de coisa material como um carro. Já pensou se o meu prazer está na minha família? O meu prazer está na minha esposa, nos meus filhos? Se o fato de eu imaginar que pode ser tirado isso de mim já me perturba demais. Você já imaginou se isso for roubado de mim? Como muitas famílias agora nas férias, né, gente perdeu a família toda em acidente. Você já imaginou como é que fica? Lembram do hino que a gente canta? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vocês sabem da história desse hino, né? Todo mundo sabe. Esse hino foi composto por um homem que perdeu a esposa, aliás, perdeu duas filhas no acidente. Tinha dado de presente uma viagem para a esposa e para as duas filhas. Ele era um homem bem de vida, e houve um naufrágio daquele navio. E ele recebe um telegrama da esposa que conseguiu salvar. Dito assim: salva, porém só. Quer dizer, perdemos nossas duas filhas. Esse homem pega o navio para encontrar com a esposa, e ele pede para o capitão do navio aonde mais ou menos que aconteceu aquele naufrágio, que levou as suas duas filhas e quase sua esposa também. E o capitão do navio diz: olha, foi mais ou menos aqui nessa região que houve o naufrágio. E ali ele compôs esse hino. Quer dizer, nada pode tirar o gozo. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Apesar de que estava passando pelo lugar que engoliu suas duas filhas, mas fala de gozo, de paz. Por quê? Porque a esperança está colocada na pessoa certa. Quando nós colocamos a nossa esperança na pessoa certa, venha o que vier, o gozo, o prazer não sai do coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Claro que aquele homem estava chocado, entristecido por ter perdido as filhas, mas sempre alegre, porque ninguém rouba a alegria do crente. Nem a tristeza rouba a alegria que mora dentro daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, terceiro lugar, como que é obtida essa vida de esperança? O texto também nos fala: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Como que nós podemos ter uma vida de esperança? Crendo. E crer está relacionado, ligado a confiar. Quando nós confiamos. E aqui eu quero pensar em dois sentidos dessa confiança, do crer, do ter fé. Primeiramente, é quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós cremos em Jesus como único e suficiente Salvador da vida. Esse aqui é o passo inicial, quando nos tornamos crentes em Cristo Jesus. Quando reconhecemos nossos pecados, quando confessamos que há esperança para a nossa vida somente na pessoa de Jesus, e Ele passa a habitar dentro de nós e começa então a nova vida com Cristo. Isso aqui é o passo inicial. Por isso que não adianta falar de esperança para incrédulo. Não tem como. Esperança do quê? Esperança que vai padecer no inferno? Sem crer
não há esperança. Sem confiar em Jesus não tem como ter esperança. Então aqui começa tudo. Mas tem também um sentido, o segundo sentido da palavra crer, no vosso crer. É quando nós vamos aprendendo a confiar em Deus após ter recebido Jesus como Senhor e Salvador. Paulo fala disso em Filipenses, capítulo 4. Ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não sabia, mas ele aprendeu. Através do quê? Das experiências. As experiências na nossa vida servem para amadurecer a nossa vida de confiança em Deus, de colocar realmente a nossa esperança de que dia após dia, conforme a gente cantou muito bem nessa manhã, que esse pastor me guia, que durante toda a minha trajetória, minha caminhada com Deus aqui, eu não vou ficar à mercê de mim mesmo, à mercê de situações da vida, mas esse pastor, ele me guia, conduz a minha vida. E nesse aprender a confiar em Deus, nós vamos tendo experiências maravilhosas de crescimento espiritual. No vosso crer, quer dizer que, uma vez colocada a fé, a confiança em Jesus Cristo, eu vou crescer com Jesus. Eu vou aprender com Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. E eu vou aprender a como viver essa vida, que é um verdadeiro desafio. Confiar cada vez mais no Senhor. Por exemplo, hoje de manhã, como nós acordamos, Deus nos deu a graça de termos mais um dia de vida, os passarinhos também tiveram. Pelo menos aqueles que estão vivos, né? Talvez alguns tenham morrido essa noite. Mas os passarinhos, eles não acordaram de manhã pensando assim: ih, rapaz, o que nós vamos comer hoje? O que nós vamos comer? Aonde que a gente vai adquirir o alimento para esse dia? Simplesmente eles acordaram, saíram em busca daquilo que estava disponível. Que Deus mesmo providenciou para que eles tivessem para o dia de hoje. E nem um passarinho vai dormir preocupado com o dia de amanhã. Será que amanhã vai ter alimento? Vocês sabem muito bem que eu estou falando de um texto bíblico, de Mateus, que nos fala exatamente esta realidade. Mateus capítulo 6. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, contudo o vosso Pai as sustenta. Você não vale muito mais do que elas? E às vezes a gente tende a ficar desconfiado, a descrer que Deus realmente vai sustentar a nossa vida. Acontecem alguns desajustes na nossa vida e a gente começa a duvidar e que Deus vai ser fiel. E o desafio da palavra de Deus é a gente continuar crendo que Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele fala a nosso respeito. Que nós valemos muito mais do que as aves do céu. Por isso eu posso crescer em experiência com Deus, de sustento da nossa vida, de realmente colocar a nossa confiança, nossa fé, a nossa esperança nesse Deus. Eu e minha esposa, nós tivemos, num momento da nossa vida, um ano assim de experiências muito grandes com Deus, no sentido humano mesmo, de sustento. Eu trabalhava já na igreja do Bom Sucesso, eu era evangelista, e eu tive um problema de saúde, e eu resolvi pedir para a igreja 1 ano de afastamento do trabalho de evangelista da igreja, para mim me tratar e cuidar da minha saúde um pouco. Mas na verdade eu fiquei só sem receber da igreja durante aquele ano. Continuei trabalhando normalmente na igreja, continuei com um grupo de estudo,
E tivemos que nos adaptar durante aquele ano, em termos financeiros. Fizemos lá nossas adaptações, vendi o carro já no finalzinho do ano para encarar aquele ano. E fui trabalhar com algumas coisinhas que a gente fazia em casa, confecção, serigrafia, camiseta e tudo mais, minha esposa costureira. E tivemos um ano assim. Mas foi um ano de muita experiência mesmo. Chegou lá por março, a gente viu assim que estava difícil a gente sem carro. Depois que a gente pega essas manias, né, de ter as coisas, você voltar, você avançar é tão bom, né? Quando você consegue trocar de carro, troquei de carro, um carro bem melhor. Mas quando você tem que voltar para uma bicicleta, ou coisa menos ainda, né? Você tem uma dificuldade, né? E nós chegamos lá por março, tínhamos já uma filha, tínhamos duas filhas já e tudo, e difícil para conduzir-los até a igreja e fazer as coisas naturais que a gente tem que fazer no corre-corre de cada dia, né? E um dia minha esposa falou assim: escuta, o que você acha da gente comprar um Fusquinha? Vamos comprar um Fusquinha? Eu falei, então vamos fazer o levantamento quanto que a gente tem de material, né? Vamos ver se dá para a gente, de repente, trabalhar mais em afinco esse mês aí, vamos ver se a gente consegue comprar pelo menos um Fusquinha. E ela foi fazer almoço e eu lá fazendo o levantamento de quanto que a gente tinha de malhas e tecido, coisa e tal. De repente eu cheguei com a planilha para ela e falei assim: olha, sinto muito te informar, acho que não vai dar para comprar nem o para-choque do Fusquinha, né? Não vai dar não. Vamos nos conformar. Isso já era mais ou menos um meio-dia, né? E eu falei, vamos tocar a vida assim mesmo. Aí nós estávamos almoçando, de repente para um caminhão na frente de casa. E um parente bem de longe, né? Um parente de longe, chegou e começou a conversar com a gente. Como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus, tudo em ordem. Nós não tínhamos compartilhado com ninguém, aliás, nem orado sobre esse assunto do Fusca. Nem orado. Foi um assunto da manhã. Não saímos de casa, não ligamos para ninguém, nem orar, nós não oramos, né, a respeito desse assunto. Não dá nem para dizer que foi uma resposta de oração. E esse sujeito começa a conversa, vai e vem e diz assim: eu tenho um presentinho para você. E ele era um fazendeiro, é um fazendeiro até hoje. Eu tenho um presentinho para você, tá lá no caminhão. E eu já fiquei faceiro, né? Eu pensei, poxa, esse ano não vai precisar comprar feijão. Fazendeiro deve ter trazido um saco de feijão, né? No mínimo. Aí ele falou assim: o presentinho tá em cima do caminhão, você não quer subir lá para ver? Eu falei, eu vou ter que subir para descer esse saco de feijão. Quando eu subo, a sobregrade, né, carroceria com sobregrade, não dava para enxergar de baixo. O que tinha lá dentro? Não era um saco de feijão, era um Fusquinha. Eu quase desço de lá e dou a maior bronca na minha mulher. Por que você não falou de uma Ferrari? Tinha que falar um Fusquinha, né? Então foi uma das experiências que a gente teve várias experiências durante aquele ano, mas foi uma daquelas que Deus chegou para mim e disse assim: olha, você tem que aprender a confiar mais em mim. Tem. Eu sei que você tomou uma decisão, você e tua esposa tomaram uma decisão esse ano, muito atirada, largar um salário da igreja, continuar trabalhando na igreja, tudo, né, mas cuidar da saúde de vocês, mas você tem que confiar mais, que eu posso te dar aquilo que você precisa e muito mais do que você precisa, muito mais. No mesmo ano, chegou lá para o final do ano, assim, a esposa chegou para mim e falou assim: olha, precisava fazer uma comprinha, nós estamos estou sem nada aqui. E eu falei assim: quanto que precisa? Ela falou assim: ó, no mínimo uns R$70. Na época era dinheiro, né? R$70 no mínimo. Eu não lembro nem se era reais, sei que era 70. E eu falei: ih, mulher do céu, vamos passar o final de semana meio magrão aí, porque não tem.
Só tenho 5. Aí chega uma senhora que pertencia ao grupo de estudo, que eu ainda continuava, senhora da cidade, que não fazia parte da igreja ainda. E ela disse o seguinte: você sabe que meu filho se formou em advocacia. E ele fez o primeiro trabalho dele, ganhou o primeiro salário dele com o trabalho dele. E ele falou o seguinte, que ele queria dar uma oferta para um missionário comprar comida. Para um missionário comprar comida. E eu lembrei de você. A única pessoa que eu conheço de missionário que dá estudo bíblico é você. Então lembrei de você. E eu vim trazer. Mas eu gostaria de escutar aquela musiquinha lá que nós cantamos no grupo de estudo. Eu era apaixonado por Divino Companheiro. Gostava demais de escutar aquela música. Cantamos aquela música, oramos com ela e ela deixou um cheque. Quando a gente for olhar no cheque, quanto? 70. Quase que eu falei para minha mulher: por que você não me pede 1.500, mulher, para fazer compra? Que coisa, né? Eu fui lá no pastor, na época pastor Milton, né? Muito conhecido de muitos aqui. Pastor Milton, contei toda a história para ele. Eu falei assim: pastor, não sei o que fazer agora. Ele falou assim: o que vai fazer? Vai para o mercado já, rapaz. Sempre fui muito cuidadoso com esse negócio de dinheiro. Ele falou assim: esse aqui não é para a igreja. Ela não falou que era para missionário comprar comida, é para você comprar comida. Vai logo. E isso nos deu um crescimento muito grande. Crescimento de confiar mais em Deus. Não ter somente a fé salvadora, mas confiar que Deus é aquele Deus que vai na história da nossa vida, quando as coisas a gente vê que está difícil, não está fácil, está limitado bastante. Crê na provisão de Deus. E que se Deus não fizer nada, continuar crendo nesse Deus. Deus não precisa fazer nada para que a gente continue crendo nele. Porque, aliás, o que a gente precisa de fato e de verdade, ele já fez. Mandou seu filho, Jesus. Mas a palavra diz assim: aquele que não poupou seu filho, nos entregou, porventura não nos dará graciosamente as coisas que a gente necessita? O Deus que fez o maior investimento, não vai fazer o menor? Para Deus, eu acho que a coisa mais difícil que teve, a única coisa difícil que teve, tenho certeza disso, não é criar o mundo. Isso aí ele fez com a maior facilidade. Haja luz, houve luz. Haja isso e houve aquilo. Continua fazendo isso, sustentando a natureza sem problema nenhum, porque ele é extremamente poderoso. Mas eu creio que para Deus a única coisa difícil que teve, que marcou o coração de Deus, foi entregar seu filho, por mim e por você. Isso custou caro para ele. Ver seu filho ser moído. E assim mesmo, Isaías capítulo 55 diz assim, se eu não me engano, verso 11: e ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Se agradou disso ainda, porque ele viu a minha vida, a tua vida, e viu o quanto que a gente precisava do filho dele, Jesus. Fez esse investimento tremendo na minha e na tua vida. E quando nós cremos que esse Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, nós começamos a descansar, confiar realmente, ter fé nas coisas que Deus está disposto a fazer por nós. E começamos a ter experiências maravilhosas. Mas, em último lugar, como é vivida essa vida? Essa vida de esperança, como que ela é vivida? O texto também nos responde. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Como que é vivida essa vida no poder do Espírito Santo?
Por isso que todo crente é chamado por Deus para ter uma vida espiritual e não carnal. Gálatas, a carta de Paulo fala muito a respeito disso. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Seja dirigido pelo Espírito. Viva uma vida cheia do Espírito Santo, porque é no viver uma vida espiritual plena é que realmente a nossa vida de esperança ela vai se concretizando. É que a gente vai tendo uma vida sólida. É quando a gente entende que realmente viver para Deus é viver uma vida para o futuro, para o presente e para o futuro, para a eternidade toda. É algo que é consistente demais para sustentar a nossa vida, sustentar a gente quando as fragilidades aparecerem, quando as coisas não estão dando certas aqui embaixo, a gente saber o seguinte: olha, se tudo enfim se acabar, estarei seguro. Não é isso que a gente canta? E quando enfim tudo se acabar, estarei seguro. Saber que a nossa vida está realmente nas mãos de Deus e que mesmo aqui para essa terra Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida. Poder realmente viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então, nós vimos nessa manhã, vem de Deus a vida de esperança, consiste em gozo e paz, é obtida no crer e é vivida no poder do Espírito Santo. Dentro disso que a gente viu em apenas um versículo da palavra de Deus nessa manhã, eu queria te perguntar o seguinte: você está tendo uma vida de esperança real, verdadeira? Ou a tua esperança é assim, que o governo vai criar juízo e que vamos ter dias melhores? Que todo mundo espera, né? Eu acho que todo brasileiro espera que criem jeito aquela gente lá em cima, né? E que nós tenhamos dias melhores, mas a nossa esperança real, verdadeira, não pode ser essa. Porque senão, eu estou na mão da Dilma. Eu estou na mão do governo. Se o governo falhar, eu estou em maus lençóis. Então, a real esperança é o seguinte: se nada der certo nesse Brasil, se nada der certo para a minha família, continuo crendo, continuo tendo esperança, porque a minha esperança está em Deus, e Deus não falha. Se as coisas não der certo aqui, vai dar lá na eternidade. Mas vai dar certo aqui também. Ah, vai, com Deus dá, né? Com Deus dá, com certeza vai dar. Aqueles que esperam em Deus, eles vão colhendo frutos, né? Renova as suas forças. Aqueles que esperam em Deus são como a águia, vão se renovando, se renovando, se renovando a cada dia, subindo cada vez mais alto. Então vale a pena esperar em Deus, vale a pena ter esperança em Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Eu não sei se eu vou apanhar da minha filha em casa. Eu quero pedir ao pastor Dinaldo para cantar uma música que eu gosto muito, né? E essa música tem muito a ver com isso que a gente acabou de ouvir nessa manhã, né? Eu não consigo cantar ela sozinho, quero pedir a Débora para vir me ajudar, né? Mas fala desse Deus criador. Ele é o Deus que fez a terra, fez os céus e o mar, o sol e o entardecer. Ele é o Deus que escreve a história dele na nossa vida e que a gente pode confiar inteiramente e descansar nesse Deus. Vamos ouvir essa música? Não sei se tem violão aqui. Dá para usar o pessoal do violão? Será que dá para usar um? Não tem?
Vamos estar orando enquanto isso, enquanto eles providenciam o violão. Depois nós vamos escutar essa música, que eu gosto muito. Coloque a tua vida agora diante de Deus, bem nesse sentido. Eu sei que você tem orado, você tem falado com Deus a respeito da tua vida, mas eu queria que você pensasse o seguinte: será que aquilo que eu tenho orado, tenho falado com Deus, será que não é muito esperança só aqui, que esse Deus resolva meus problemas aqui? Estou com um problema essa semana, preciso resolver, Deus me ajude. Semana que vem, se não tiver nenhum problema, talvez o Senhor fique de lado, até aparecer o próximo problema, te procuro de novo, Deus. Deus não pode ser buscado dessa maneira. A gente tem que ter uma esperança em Deus muito firme, muito verdadeira, dia a dia da nossa vida, para que não sejamos pegos de surpresa nunca, jamais. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque nós podemos ter esperança no Senhor. Esperança não somente, ó Deus, que os nossos dilemas aqui na terra vão ser resolvidos, que aliás não são todos que vão ser resolvidos, sabemos disso. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, isso é uma verdade, nós passamos por elas, ó Pai. Mas, ó Deus, não permita que nossos olhos estejam, ó Deus, fechados para a realidade da esperança bendita no Senhor. Aquela, ó Deus, que resolve realmente as questões interiores do nosso coração. Aquela que faz, ó Deus, com que a gente possa viver, ainda, ó Deus, que com lutas, dificuldades, mas acima das dificuldades, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Abençoa essa igreja, abençoa cada crente aqui, ó Pai, que seja rico de esperança. Dá-nos, ó Deus, essa riqueza. Que, ó Deus, a tua graça esteja sendo abundante sobre cada irmão aqui, ó Deus, sobre a liderança dessa igreja, pastor Dinaldo, os demais pastores, ó Pai, que sejamos, ó Deus, muito abençoados pelo Senhor nos nossos ministérios, nas nossas igrejas, e realmente esperando sempre naquele que pode todas as coisas. Oramos assim, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar um momentinho? Gosto muito dessa música. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que é dele a força que abre os mares, que estremece os montes e detém o sol. Incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e nos faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Se por toda a eternidade Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais ondas de um mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar Que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Por mais ondas de um mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar Que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos com
palavra faz calar o mar. É o Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio aclarar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais ondas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Por mais ondas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Amém, graças a Deus. Agradecemos ao pastor Ronaldo pela palavra nesta manhã. O pastor Ronaldo está em férias aqui em Cascavel, na casa dos seus familiares. Louvamos a Deus pela sua vida, Deus continue abençoando lá na igreja de Bom Sucesso em Guarapuava. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando assim o nosso culto. Após a oração, eu, o pastor Ronaldo, iremos à porta para cumprimentar os amados. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã na tua presença. Obrigado pela palavra que ouvimos, que realmente possamos viver essa esperança, cheio dessa esperança, ó Pai, que vem do Senhor dia após dia. Assim haverá gozo e paz em cada coração, no poder do Espírito Santo, conforme acabamos de ouvir, Senhor. Dê, ó Deus, ao teu povo, a todos nós, um dia muito abençoado na tua presença. Prepara-nos, ó Deus, para a noite, quando teremos aqui um culto, ó Deus, maravilhoso diante do Senhor, perante o Senhor, na unção do Espírito Santo, ó Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado, nos agraciado, dia após dia, possamos continuar te adorando em espírito e em verdade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o pastor Ronaldo cada vez mais, abençoe o seu ministério, ó Pai, à frente da igreja ali no Bom Sucesso, que ele continue sendo ali o teu servo, teu mensageiro, porta-voz do Senhor. Abençoe, ó Pai, o crescimento da igreja em todas as áreas, em nome do Senhor. Abençoe a sua família, a sua esposa, seus filhos, que recebam graça sobre graça dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, ó Deus querido. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Dê um abraço ao seu lado e vou à porta com o pastor Ronaldo.